Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bom dia, boa Olá. tarde ou boa noite, né? Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Evangelho, que agora virou quinzenal. Antes de qualquer coisa, quero deixar um recado aqui com relação ao próprio Evangelho, tá? No ritmo que as coisas andam, é bem provável que o Evangelho mude para um outro formato mais curto, tá? Eu não vou falar agora o que foi pensado, mas da forma como está, eu não sei o que acontece, se as pessoas não gostam ou não divulgam, não sei o que acontece. Também não interessa, né? Porque cada um faz aquilo que tem vontade. Então, se tem interesse, divulga, se não tem interesse, não divulga. Então, assim, vai mudar, tá? Até a metade do mês, onde seria a próxima edição, eu informo nos grupos qual vai ser o formato, tá certo? Daí as pessoas podem perguntar o porquê disso. O porquê é que o evangelho, as mensagens, elas têm que ser lidas, mesmo que não sejam lidas, elas têm que ser interpretadas e alguma coisa tem que ser falado. Mas às vezes nesse formato as pessoas eu não vou dizer que não estão gostando. As coisas mudam, né, rapidamente, então as pessoas às vezes têm outras prioridades também. A gente observa muito essa, essa, essa conduta de audiência, como dizem. Então, ninguém está aqui para ser global, tá? Nós estamos aqui para passar uma mensagem. No mínimo, as pessoas que assistem sempre deveriam, se já não o fazem, divulgar, colocar, dar um impulso nisso. E as pessoas que não gostam de alguma coisa ou gostam, escrevam nos comentários, porque aquilo ali serve de referência para nós podermos corrigir o que provavelmente está errado. Se está sendo feito alguma coisa errada, eu preciso ser avisado. Porque às vezes na minha cabeça e na cabeça da Cilei, o que é dito aqui está correto. Muita gente pode não concordar. Mas quando for discordar, traga uma ideia melhor. É assim que eu penso. Tá bom? Tirando esse lado midiático do evangelho, que não é o nosso papel aqui, mas tem que ser esclarecido. Vamos para mais uma edição desse nosso evangelho, sempre aguardando e trazendo a mensagem que vem na sequência para o ensinamento das pessoas. Ensinamento esse que não é, a gente usa como se fosse didático, mas ele não é didático, ele é esclarecedor. Então, à medida que você vai avançando, você vai entendendo certas coisas e espero, né, lógico, que a sua vida mude para melhor. É o que a gente sempre deseja. Tá? Independente de formato de evangelho, de quantos dias é feito na semana, depende de qualquer coisa. O que importa é que nós temos que ter resignação, temos que ter aceitação para determinadas coisas e entendimento. Temos que ter um certo entendimento. Mudar, eu já falei isso aqui várias vezes e vou repetir, mudar a lente com a qual nós enxergamos o mundo. Tem coisas acontecendo, todo mundo sabe. Mas sempre aconteceu. Mas agora está bem acelerado. Então, antes de elogiar alguém ou criticar alguém, tenhamos em mente que por trás desses alguém e dessas situações existe algo talvez muito mais grave acontecendo. Pensem nisso. Faz parte da transição, tá? Não é para assustar ninguém. Vou parar de falar e vou pedir para a Cirlei ler o texto de hoje. Vai lá.
Bom, continuamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item de hoje é o item 12, motivos de resignação. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como o prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto, e ficarás livre. Senão, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Mas se, ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos as aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar, exatamente como se há um credor que nos atormenta, enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia de pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja, e em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros,
e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, enquanto, com a inveja, o ciúme e a ambição, entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Paramos, então, no capítulo 5, no item 13, tá? Só acrescentando aqui, após essa leitura, ela nos dá esses dois itens que eu li, o 12 e o 13, nos dão uma visão do que a gente percebe no nosso dia a dia com as pessoas que estão ao nosso redor, e mesmo que não tão próximos, mas que nós tomamos conhecimento de alguns fatos de suas vidas, né? Dá para entender o porquê a vida das pessoas é tão diferente e por que cada uma deve seguir e suportar a situação atual, as dores, o seu sofrimento, porque aquele que está, digamos que dando a volta, né, nos sofrimentos, nas dores, quando chegar lá no final da vida terrena, como citado ali, ele não vai ter o que receber, né? Vai ter que começar novamente, numa nova encarnação, quem sabe aí fazendo o que deveria ter feito nessa, quer dizer, perdeu uma encarnação toda. Às vezes a pessoa vem perdendo várias encarnações, vem para fazer as coisas, para passar por determinadas situações difíceis de sofrimento, mas é para aprender, para fazer diferente. E se vem e, como tem o livre-arbítrio, consegue não passar por aquelas situações, ela nada estará fazendo, né? Então vai perder toda essa existência. Então, cada desafio que aparece no nosso caminho, sempre que nós achamos que nosso caminho está muito difícil, muito pesado, né, muito árduo, vamos pensar nisso. Nós viemos para passar por essas situações para aprender ou para ajudar outras pessoas. Então, faz parte da nossa existência. Temos que superar e não ainda achando que isso é a pior coisa, que não podia ter acontecido comigo, porque eu. Temos que aceitar, porque eu tinha que estar naquela situação, eu tinha que passar por isso. E temos que passar sempre com os pensamentos elevados e procurando fazer sempre o melhor, né, por nós e por todos. Com você agora. Obrigado. Falou tudo. Leu, falou. Será Você que tem mais complementa. alguma coisa para falar? Esse assunto dá margem a muita conversa, né? Dá. Eu vou começar com uma perguntinha, para variar. Quem já financiou um carro? Aqueles carnês bem grossos, assim, de 48 meses, 60 meses. Acho que a maioria já deve ter feito isso em algum momento. Não estou dizendo que está certo, que está errado, tá? Se quiser financiar, pode financiar. É só um exemplo. Aí você está pagando aquele carro. Porque você acha que a parcela ela está de acordo com o que você ganha. Beleza. Aí chega o teu credor e diz, teu credor e vai dizer para você assim: você, quando assinou o contrato, você sabe que a última ela tem um valor mais alto. Se você quitar a última, o resto do carnê fica quitado. Você topa? Você faz um esforço para quitar a última parcela, que é a mais cara, para fazer com que as outras sejam baixadas? É assim que funciona com as questões das nossas dívidas espirituais. Não pensa que eu tenho uma vida razoavelmente boa, eu tenho um karma leve.
ou nem tem o karma. Tem sim. É que agora você está sendo preparado. Eu já falei aqui sobre esse assunto e vou falar de novo. Se puderem ler, para os que gostam de ler e os que não gostam também, faz favor, leiam o livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Aí vocês vão entender como é que funcionam certos mecanismos de resgate e de elevação e de entendimento espiritual. A resignação, ela não vem do dia para a noite. Ai, a partir de amanhã estarei me resignando. Tipo assim, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, vou começar a minha dieta. Mas no dia 31 eu vou comer, encher a cara. Beleza pura. Você não vai começar a dieta. Depois desta Páscoa, eu não como mais chocolate. Aham. Se duvidar, você vai comprar uma fábrica para você. Não é assim que funciona. Ah, eu vou começar a me resignar. Não é bem assim. Certas coisas acontecem e nós temos a obrigação de entender o que está subentendido naquele fato, naquela mensagem, naquele ato que alguém cometeu com a gente, ou os nossos próprios erros. Os nossos próprios erros, às vezes, fazem nós nos acordarmos. Duro é errar e continuar dormindo. Você vai cair da cama qualquer hora. Você já caiu da cama dormindo? Assim, brincadeiras à parte, os nossos erros, os nossos acertos, o que a gente recebe de, não gosto muito dessa palavra, mas de demandas dos outros, de pensamentos, de inveja, de não sei o quê, às vezes nos fazem aprender. E nós temos que aprender. Uma forma de aprender bastante, sabe qual é? Perdoando. Aí você vai precisar se resignar menos. Mas o perdão já é um grande resignamento. É sério. Pessoal, né? Porque quando você perdoa, você se cura. Porque você fica matutando sobre o outro lá, que não fez isso comigo, porque fez isso comigo, porque não sei o quê, você não a vida da pessoa está seguindo. Ela nem sabe que você está aí matutando. Você que está se corroendo. Então, nós temos que entender que resignação vem por etapas. E cada etapa que a gente vai recebendo, a gente vai interpretando, vai buscando uma mudança, uma melhora para várias coisas. Principalmente ficar pensando mal das coisas, só reclamando. Tem gente que reclama de tudo, né? Reclama até da cor do seu personagem da novela, que aquela roupa não combina com... Reclama de tudo. Reclama do governo. Vocês reclamam do governo? Eu não reclamo. Sabe o que eu não reclamo? Primeiro que o governo não me conhece. Eu sou um número para o governo. Eu sofro todas as consequências positivas e negativas que qualquer governo vai imputar numa sociedade. Então, as pessoas que lá estão têm a sua trajetória. Eles vão receber aquilo que lhes convém. Não cabe a mim julgar. Independe de lado que você esteja. Com relação a outras reclamações familiares, aquele meu cunhado é um perdido. Aquela minha nora é uma não sei o quê. Deixa. Não se meta na vida dos outros. Segue a tua vida. Sabia que seguir a tua vida e pensar menos no que os outros fazem é uma forma de resignação? Você está aceitando certas
certas condições, e você está começando a entender que cada pessoa, cada personagem que faz parte do teu mundo, são personagens que estão num estágio de evolução diferente do teu. Não podemos pensar que nós estamos acima e também não podemos nos colocar abaixo. Porque os dois extremos, como eu sempre digo, extremos não funcionam, né? Os dois extremos, tanto eu me colocar acima, através do meu orgulho, ou me colocar abaixo, através da minha reclamação eterna, não faz bem para mim. Eu tenho que sempre criar um ponto de equilíbrio. Isso é resignação. Eu estudo espiritualidade há anos. Não adianta só estudar. Já falei que tem que estudar e trabalhar. Mas como que eu vou trabalhar? Não conheço nenhuma casa. Eu não sou médium, eu não sei. Vai fazer trabalho voluntário. Vai ajudar alguma coisa em outras coisas. Vai ajudar um centro ou uma igreja, pode ser evangélica, pode ser católica, não importa. O Deus é o mesmo. O dia que nós descobrirmos de verdade o que é Deus, todas essas religiões vão deixar de existir como a gente conhece. Porque Deus é muito mais do que tudo isso que a gente fala por aí. Aqui no Evangelho, por exemplo, nós não ficamos falando em Deus. Deus, 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 Deus. Não. Nós falamos da energia crística do Mestre, que é uma entidade que passou por aqui, que foi a única que conseguiu exemplificar algo decente para nós. Ensinou ipsis literis o que é resignação. Todos os exemplos que ele deu são de resignação e de perdão. Percebe como as duas coisas caminham juntas? E não adianta falar da boca para fora que eu perdoei já. Você só vai sentir o verdadeiro sentimento do perdão quando aquilo não passar mais pela tua cabeça. Não afetar mais a tua vida. Você não tem que decidir e ir a algum lugar ou fazer alguma coisa porque fulano ou fulana vão estar lá. Quando isso se tornar fechou. Esses dias eu ouvi uma frase que eu acho assim que ela tem um impacto muito grande negativo. Que eu acho que as pessoas que usam esta frase para alguma situação, elas têm que repensar toda a sua vida. Não é só um detalhe. Toda a vida. Porque você pensa assim, porque você é assim. Querem saber qual é a expressão? O que é dele ou dela está guardado. Pensem bem nessa frase quando você fala isso para alguém com relação a alguém que você não gosta. Ou que você quer se vingar, ou que você quer afastar do teu caminho. Cuidado com essa frase. E não precisa falar ela, não. Basta pensar. Porque nós somos insistentes, infelizmente, ainda, em fazer magia contra nós mesmos. Nós tentamos nos livrar das magias pretéritas, do famoso caldeirão, falam por aí, mas as coisas evoluem. E nós, mentalmente, temos potencial, sim, de fazer magia. Então, quando eu falo assim para a pessoa o que é teu está guardado, ou o que é de fulano ou fulano está guardado, cuidado. Cuidado que você está se autoflagelando e você não está nem percebendo. Você vai ter problemas.
Sabe por quê? Porque você não tem nada a ver com isso. Você criou esse campo mental com o objetivo de prejudicar alguém e automaticamente você está se prejudicando. Tá? Tome muito cuidado com isso. Isso atrapalha muito a evolução. Aí vem de encontro com o que ela leu no texto. Eu vou receber o salário, os proventos depois de uma vida, e você vai descobrir que você tem mais desconto do que crédito. Se isso acontecer com você, não culpa o papai do céu, tá? Nem o governo. É sinal que você precisa trabalhar alguma coisa em você para que você tenha pelo menos 1/10 de um salário. Já ajuda, né? Pagar as contas. Tô falando assim, pessoal, porque a gente vê muita gente repetir ad eternum as mesmas cacas, melecas, como dizem por aí. Tá escrito ali também que as pessoas são reincidentes, elas insistem, elas não querem mudar, porque mudar requer sair do lugar. Vocês conhecem alguém que estagnou e não saiu do lugar? Não? Acho que era só eu que conhecia. Então, pessoas que não saem do lugar estão deixando o ato de resignação passar batido. Não está aceitando a condição. Não sai do lugar justamente pelo peso da, da maledicência, da reclamação, de achar que sempre tem razão. Você conhece alguém que sempre tem razão? Não? Poxa. Então tá. Eu conheço um monte de gente que sempre tem razão. É Druris. Esse termo ele é muito mal empregado, né? Questão de ter razão. Razão vem de racional. E quando você é teimoso, você está deixando de ser racional. Você está sendo emotivo. Então deveria ter outro nome, talvez. Para encerrar, outro termo que é usado por aí, essa eu ouvi ontem, tá? O termo vidência. Vocês já ouviram falar da vidência? Antigamente, até nós, que sabíamos menos e nos iludíamos mais com certas coisas, se você escutava assim a pessoa falar, eu vou numa vidente ler a minha sorte, ler se eu vou casar, se eu vou ficar bem. Vidência não é previsão de futuro, tá? Só explicando aqui. Vidência é eu estou evidenciando algo, eu estou confirmando algo. Vidência é quando você trabalha, faz parte do grupo mediúnico, por exemplo, e nesse trabalho, alguns médiuns têm a chamada vidência. Elas veem exatamente o que está acontecendo no plano espiritual. Este tipo de médium ajuda muito aqueles que estão conduzindo um tratamento, para saber exatamente por onde atuar. Isto é evidência. Ou quando eu entro no ambiente e vejo que tem pessoas que estão com um monte de coisa grudada em si. Isso é evidência. Eu tô evidente. Eu não vou falar, é óbvio, né? Senão a pessoa vai sair correndo, ou vai sair correndo atrás de mim. O futuro, ele não é
previsível da forma como é divulgado pela espiritualidade terrena, a espiritualidade que os homens criaram por conveniência. A verdadeira espiritualidade, ela não divulga futuros. Ela demonstra evidências do que está acontecendo para que você possa concluir e intuir através de uma entidade de luz, pode ser um ET, pode ser um mentor, pode ser o que for. Sobre os cuidados que você tem que tomar com relação a determinadas coisas que estão acontecendo. Nada de abrir baralho, fazer essas coisas aradas, porque isso aí é caça-níquel. Eu sempre aviso as pessoas, cuidado. Cuidado quando alguém chega e fala que vai ler a tua sorte. Tem como ler a sorte? Tem. Existe o tarô terapêutico. Aí um bom espiritualista que entende daquilo, tá? Vai ler de acordo com aquilo que você está precisando. Mas isso é manipulação. Não, não é. Você identifica que a pessoa está precisando, a confiança que ela precisa, o tratamento que ela precisa, indica alguma coisa boa para ela. E não diz que o teu marido ou tua mulher está fazendo tal coisa, ou o teu patrão vai te mandar embora. Nada de adivinhação. Chega dessas coisas. Chega. Não dá mais. É por isso que as pessoas se resignam cada vez menos, porque ficam à mercê de falsos profetas, que estão aí pintando e bordando. Aí quando alguém vai lá e faz um evangelho, a coisa muda, né? Ou quando vem alguém que é sério, fazer outras palestras, falar de coisas concretas, a pessoa é muito chata. É uma pessoa muito, muito radical nas suas opiniões. Sério? Não esqueça que é aquilo que você está precisando ouvir. Independente se você acha que está certo ou não. E você vai descobrir que ouvindo aquilo, tua vida vai melhorar. Não é só ouvindo, tá? Praticando também. Acho que já falei demais. Tá bom? Pessoal, você quer dizer alguma coisa? Não, só para terminar, desejando uma ótima semana a todos e vamos continuar com os nossos desafios, né, com coragem e determinação, porque eles estão aí não é para nos prejudicar, e sim para nos auxiliar, para ajudar a que nós consigamos dar um passinho a mais, um passinho para frente na nossa evolução, tá? Então, nada é por acaso, tudo que acontece é para o nosso bem, visando a nossa melhora. Então, com coragem que nós temos que enfrentar, e não tentar desviar, né? Vamos enfrentar e resolver os problemas. Tá bem? Fiquem todos muito bem, e até a próxima. Você falou em passinho para frente, me lembrei de algo engraçado. Não sei se cabe aqui, mas existia um programa. Um pouquinho só para frente, tá? Passinho Existia só um para frente, aí programa podem retornar. antigamente que tinha duas pessoas que conversavam e eles eram indígenas. Então eles mostravam que você podia. Aquela expressão, ela era muito significativa, as pessoas achavam engraçado, mas aquilo mostra exatamente como é certas situações políticas da vida, qualquer coisa. Passinho para frente, passinho para trás, uma coisa assim. Ou pezinho para frente e pezinho para trás. É como a maioria se comporta. Já ouviram aquela expressão? Eu dou um passo para frente e dois para trás? Pensa nisso. Temos que seguir só em frente. Tudo de bom para vocês? Uma excelente semana. E qualquer coisa escrevam aí nos comentários. Fiquem bem. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau, tchau.